Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo um corte bem legal aqui do Gazeta Esportiva e trazendo aí a fala do Paulinho hoje, tá? Focando no Internacional, então tem um corte bem legal pra vocês. Vamos tocar o vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar pra muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos falar do Palmeiras, porque ó, a palavra do técnico vencedor Abel Ferreira. Dá uma olhadinha no que ele disse sobre a estratégia para vencer o clássico. E o que nós hoje fizemos é o que nós temos que fazer. É entrar fortes no jogo, é melhorar as nossas dinâmicas, é enganar o adversário como hoje enganamos, que estava à espera de uma coisa e nós fizemos outra, e conseguimos lhe tapar um jogador que é fundamental nesta equipa. As equipas que conseguir bloquear o Carrilho, bloqueiam 50% do jogo ofensivo do nosso adversário. E nós hoje tínhamos, de facto, gatilhos para bloquear esse jogador, que foi o jogador que, quer em casa, quer fora, mesmo em casa não tendo muita bola, porque não tiveram a bola em casa, mas foi o jogador que mais criou do nosso adversário. Portanto, umas vezes ganhamos, outras aprendemos, e quando perdemos com o Corinthians aprendemos, e foi isso que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só, o resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Aliás, fizemos. Nossa, e aí, gostaram da coletiva? Não, fez, mas não valeu. Mas poderia ter feito sim. Poderia. Teve volume para isso. Podia ser um chocolate, hein? Teve volume para isso, só um time jogou. Foi só o time do Abel. Tenho as minhas restrições ao Abel, mas eu não posso tampar os meus olhos e entender que o Abel é um bom treinador, que faz um bom trabalho no Palmeiras e que ele, diferentemente da comissão técnica do Corinthians, tem ideias. A primeira ideia, qual é o ponto forte do Corinthians, Miller? É o Carrillo. O Carrillo é o melhor jogador do Corinthians hoje, na minha opinião. Sim, sim. O que ele fez? Anulou o Carrillo. Criou uma alternativa para o Felipe Anderson jogar pelo lado direito, trazendo quem? Trazendo Estevão para o meio. Pode dar certo, como pode não dar. Deu certo. Ou seja, e no Corinthians não há essa tentativa. O Ramon não apresenta nada de novo. E o Abel, obviamente, o que ele apresentou foi um Palmeiras muito diferente daquele Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista. Palmeiras que brigou, Palmeiras que competiu e ainda já teve a volta, a estreia, melhor dizendo, do Paulinho, não entre os titulares ainda, mas dando um alento, Miller, que esse Palmeiras, é bem verdade que o Vitor Roque em 7 jogos ainda não fez o seu gol, mas o gol vai sair, acho que está precisando, eu não sei, eu não vou lá pesar, mas parece que está um pouquinho acima do peso, talvez aí em forma ele entre logo. Mas Vitor Roque, Estevão, só entrar no ritmo Paulinho, do jogo, né? não é, Miller? Paulinho, tem que ter pra poder Veiga, falar, Maurício, o Abel vai montar um bom time porque ele tem boas ideias, diferentemente do técnico do Corinthians. O Palmeiras mereceu vencer. Foi 2 e poderia ter sido mais. Não, aquilo que eu falei, Rafa, Michele, quando o Corinthians ganhou no Allianz Parque, no primeiro jogo da final do Paulista, eu falei no Mesa Redonda, o que eu falei? Eu falei assim, olha, o Palmeiras é muito mais time que o Corinthians, mas hoje o Corinthians mereceu a vitória. Isso. Foi lá, fez um chute, uma finalização e foi gol. Mas você foi tem que se pontual. render a isso. Exatamente, exatamente. Então, essas alternativas que o Abel tem, Michele, são alternativas boas e quando ele mescla no tal do plano A, no plano B, no plano C, ele tem possibilidade de vencer. Por quê? Porque tem muita qualidade junto. Eu sempre falo que o único time que para mim é superior ao Palmeiras é o Flamengo, só. Mas na competitividade dentro de campo, Michele, o Palmeiras não fica devendo nada pro Flamengo. A questão é que ele tem o A, o B, o C, ele tem a tática. Tem, mas ele cria. O Ramon não tem. Não tem por opção, porque ele não cria. Ele não sabe, eu ele acho. não cria. A impressão é que ele não... A comissão técnica é um vazio de ideias. A porção do Ramon Dias é essa aí. Não vai passar disso. É isso aí. Dele e do filho dele. Bateu no teto, Miller. Teto. Exatamente. Falando em ideia, vamos ver a ideia do Abel sobre o Estevão, porque ele deu uma declaração explicando aí as mudanças de posição do garoto do Verdão. Bora lá. Felizmente, o treinador tem jogadores que fazem mais que uma posição. E quando esses jogadores não fazem, são desafiados pelo treinador a fazer outras posições. E 90% dos nossos jogadores são capazes de fazer mais do que uma posição.
O Estevão faz mais do que uma posição, pode fazer de 11, pode fazer de 7 e pode fazer de segundo centroavante, como foi hoje de 10. E o Filipe também sabe que pode fazer bem aquela posição, 7, e a verdade, eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores, mas eu acho que sou melhor do que vocês. E se o meti na posição 7 é porque acho que ele pode jogar na posição 7. Agora, quando eu tiver o elenco todo pronto, não vai ser fácil jogar na posição 7, né? Porque depois ainda tem 10, vai voltar para onde for preciso. Eu não faço aquilo, eu faço aquilo que é o melhor para o Palmeiras. Bom, e aí? Gostei do discurso do Abel, né? Do discurso do Abel referente às peças. É isso mesmo. O jogador, mesmo que ele não faça uma segunda função, ele será desafiado pelo treinador a fazer. Isso é bom. Esse é o papel do técnico. É esse comparativo que eu estou fazendo entre a comissão técnica do Palmeiras e do Corinthians. Do Corinthians a gente não viu nada. O Corinthians, quem é o armador do time? O Garro. Ele não tinha o Garro. Quem poderia ser o substituto? O Coronado. Tá machucado. Tá bom. Quem pode... Ele olha para o elenco e falou, quem pode fazer a função? É você, Memphis? Não vai dar. Tem outro aqui? Ele tentou com o Bidon. Por que não, talvez, ousar? Monta um esquema, dá liberdade para o Carrilho. Carrilho, você vai distribuir bola, você vai tocar, você vai procurar o companheiro. É o que eu tenho para hoje. Criar uma situação nova. Ele é muito bem remunerado para isso. E o Abel, ele modificou o jogo. O Felipe Anderson não estava rendendo, meteu o Felipe Anderson por onde ele gosta de jogar pelo lado direito e trouxe o Estevão pelo meio. O Estevão é muito bem, vai bem pela direita, mas ele está fazendo com que o Estevão possa ser útil também pelo meio. E é essa falta de opções na comissão técnica do Corinthians que me espanta. E só para fechar, é claro que você é melhor técnico do que nós jornalistas, como nós somos melhores jornalistas do que você. Porque você, quando você quer começar a dar aula de jornalismo pra gente, não adianta. Você pode querer ser, mas não é melhor que a gente. E a gente não é melhor que você, cada um no seu quadrado. E essa história de não quer ser amigo de jornalista não tem nenhum problema, porque eu tive grandes treinadores amigos. Fui amigo do Tele Santana, fui amigo do Parreira, somos amigos, né? Parreira, Muricy, Tite, Luxemburgo, tanta gente, Dorival, tanta gente boa, e a nossa relação profissional continua numa boa. Mas você não quer ser amigo, não vai fazer diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma, Abel. Zero. E parabéns pra você que você é um bom treinador. Azar do Abel que tá perdendo de ter um amigo muito divertido, que é o Garrafa, viu? Michele, um time grande, o Abel tá certíssimo na sua declaração. Bem demais. Um jogador de time grande, ele não pode se limitar a jogar só em uma posição. Ele tem que, ser desafiado até. O Tele Santana, você lembra? O saudoso Tele Santana, ele pegou o Cafu eu ia falar. Da lateral, colocou no meio. O Cafu não queria, porque ele estava indo para a seleção como lateral. Até certo ponto, o Cafu estava certo nesse ponto. Mas o Tele falou assim, você não é do jogador de seleção, você é jogador do São Paulo. Preciso de você aqui no meio. Se você não jogar lá, você vai ficar no banco, porque o Vitor é melhor que você. E o Cafu foi na birra pro meio campo, todo jogo fazia gol. Tá vendo? Isso. Ontem o técnico Abel Ferreira falou sobre esse assunto. Presta atenção na declaração dele. O Naves foi dos jogadores que mais pediu para sair e nós deixámos sair, mas a verdade é que não apareceu, a não ser agora, o Botafogo, e apareceu porque tem um jogador lesionado e nós não vamos emprestar a um jogador. Se quiser, paga, há um preço e não é muito caro. Se quiserem esse jogador, pagam, e a gente não tem... Eu não tenho problema nenhum em vender jogadores ao meu rival. Nenhum. Agora não vamos emprestar com a opção de compra, porque aqui no Palmeiras ninguém é idiota, não é? Sabemos aquilo que fazemos. A concorrência ela é forte para todos e ele faz parte do grupo. Agora não podemos aceitar negócios que não fazem sentido absolutamente nenhum. Vamos esperar até o final, até meio do ano, e ver o que é melhor para todas as partes. E aí, o que você achou da declaração do Abel sobre o Naves? Ficou claro e evidente, né? Acho que nem cabe ao Abel, nós vamos vender. Isso é quem determina preço, para mim, é a diretoria. O treinador fala, ou eu quero contar com o jogador ou não, e a diretoria se vira, Miller. É que começa já a querer, né? Eu não vou vender, não vende nada, não é dele. Não é dele. Acho que o Abel não deu. Abel, foca no time que você está montando para o Mundial, você tem 2 meses e meio, 3 para acertar o time. Deixa essa parte diretiva aí resolver essas questões, acho isso. E é um direito do Abel escolher se quer ou não contar com o jogador, isso é direito dele. Ele é o técnico. A partir daí, se vai vender para rival, não vai vender, se vai emprestar, se quanto vai pagar, não é problema dele, não é problema dele. Tá certo.
Bom, e o Paulinho, hein? Finalmente estreou com a camisa do Palmeiras. Paulinho tá feliz da vida, que bom, né? Agora a gente vai ver o que o atacante comentou sobre essa partida de sábado. Eu sou um jogador que sempre busco pontuar, seja em qualquer modelo de jogo, em qualquer posição que eu entre, eu quero sempre estar pontuando, sempre estar numerando. E eu vi que na hora que eu entrei no jogo, o jogo estava pedindo volume na frente, né? O professor Abel confiou em mim ali naquele momento, tive oportunidade, né? Por pouco não saiu, mas fiquei muito feliz, primeiro de tudo por ter voltado, por ter me sentido confiante dentro de campo, ter ajudado de alguma forma meus companheiros a sair com a vitória. A gente sabe que são duas equipes que estão brigando por títulos, tanto no Brasileiro, tanto na Libertadores. Enfim, não tem jogo fácil no Brasil, há muito tempo não tem jogo fácil, e vai ser mais um jogo que a gente vai ter que provar para nós mesmos, né, o quanto nós somos bons, né, e que a gente também pode ganhar jogos fora de casa. E aí, Paulinho estreou, finalmente desencantou? É uma peça fundamental para o Palmeiras, né? Que tem-se a expectativa de que, obviamente, aumente a qualidade do time. Ele com o Vitor Roque. O Vitor Roque ainda não disse a que veio, mas está no processo de adaptação. São 7 jogos para um atacante, não fazer gol no time do Palmeiras. A cobrança tem que ser feita, mas é questão de tempo. Os gols vão sair, é o que eu disse lá no início, Miller. Paulinho, Vitor Roque, Flaco Lopes, você tem o Estevão, você tem Maurício, você tem Veiga, você tem Felipe Anderson, você tem... O Felipe Anderson está jogando melhor nessa outra posição. Você tem, você tem Piquerez, você tem possibilidade de montar um bom time para a temporada, como bem disse o Miller, para fazer frente aí ao elenco do Palmeiras, ao elenco do Flamengo. Tanto é verdade que apesar de 3 rodadas, e apesar daquele pênalti mandrake lá que o VAR inventou, eu não sei, eu queria saber o VAR do Abel, o que o VAR do Abel disse daquele pênalti do Sport, já que ele tem um VAR particular, ele só não falou daquele pênalti com o Sport, que renderam ao Palmeiras 2 pontos, que o coloca na liderança ao lado do Flamengo. O VAR dele não pode. Mas o lugar do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro vai ser sempre lá na ponta da tabela, ao lado do Flamengo, Miller. Eu gosto do Estevão, o Flaco Lopes e o Paulinho. Acho que esse trio de ataque vai se dar bem. Até porque o Flaco Lopes fica como um ponto de referência para a bola aérea, porque ele sobe muito bem de cabeça. Ele faz gols também. O Estevão já estamos acostumados com ele, até porque o Estevão daqui a pouco ele vai embora. Sim. Né, depois do Mundial. O Abel vai ter que se reinventar depois do Mundial. Mas é Paulinho, Flaco Lopes e mais um. Ou Facundo, ou o Vitor Roque. Aí eu acho que o Paulinho e o Flaco... Ele não pode abrir mão do Flaco Lopes. Porque o Flaco Lopes, Michele, é uma alternativa na bola aérea. Centroavante de origem, né? Jogando sem o Flaco Lopes, a bola aérea do Palmeiras fica prejudicada. Então, como ele fala de alternativas, então esse trio de ataque, com Facundo e Vitor Roque na esquerda, junto com Paulinho e Flaco Lopes, poxa vida, é um ataque que poucos times têm. Letal, pode ser um ataque letal. Só o Atlético Mineiro, Inter e Flamengo, que tem um ataque desse bom, como tem o do Palmeiras. E peça de reposição, tá bom, jogue o Vitor Roque, você tem o Flaco como opção. Não joga o Vitor Roque, você tem o Flaco. Por quê? Porque nem sempre esses caras vão poder jogar toda hora, porque tem mais de uma competição, né? E você pode ver, tá os dois lá, Flamengo e Palmeiras, lá em cima. Independente de circunstância negativa, os dois estão na liderança do campeonato. Por quê? Deve ser uma tendência. Exatamente. Com o Internacional por fora. Inter e Atlético acho que vão chegar ainda, assim como Fortaleza. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês do Gazeta Esportiva, o Garrafa, o Miller e a Michele falando muito sobre a grande vitória, esse chocolate que o Palmeiras aplicou para cima do Corinthians, não tomou conhecimento do Corinthians, mas sim já focando agora no Inter. Inter que tem um time muito bom também, vem dando sequência no trabalho lá do treinador, então desde o ano passado, então não vai ser um jogo fácil, tá? O Paulinho mesmo aí já focou em falar no Internacional, que é o próximo confronto. Cara, o jogo de sábado foi excelente, o time foi muito bem, mas a página já virou. Hoje, segunda-feira, o jogo foi sábado, comemoramos ainda no domingo, só que hoje já é foco total no Inter, acabou isso e vamos pra cima.
E essa vitória, rapaziada, contra o Corinthians vai ser o marco, tá? Da nossa campanha, nossa ascensão, que vamos rumo à taça do Brasileirão, tá? A gente sabe que tem o Flamengo aí, que tem um elenco forte, tem o Inter, tem o Atlético Mineiro, igual o Miller falou aí, mas sim, o nosso Verdão é o mais forte, tá? Dando um entrosamento que deu igual no segundo tempo do jogo contra o Cerro Porteño, o entrosamento que o Palmeiras mostrou no sábado, foco total no Inter, vamos para cima deles e vamos atrás dessa taça e 100% na Libertadores. Então, Palmeiras vai sim, principalmente, tá? Fora o Super Mundial, que é um caso à parte, que a gente, se Deus quiser, vai chegar forte lá, mas aqui, nas competições que já estamos, Brasileirão e Libertadores é o nosso foco. Se Deus quiser, vamos levantar pelo menos 2 canecos esse ano de 2025. Então você que assistiu o vídeo até o final, quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. Você concorda, discorda com tudo que foi falado aí no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias. E deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.